Bem-vindos ao terceiro episódio do videocast Agricultura Agora, conversas sobre sustentabilidade e inovação. Estes videocasts realizam-se no âmbito do Prémio Nacional de Agricultura, uma iniciativa do PPI e da Cofina, com o patrocínio do Ministério da Agricultura e Alimentação e com o apoio da PwC. O Prémio Nacional de Agricultura conta já com 12 anos de existência, ao longo dos quais tem procurado dar destaque, voz e visibilidade à agricultura e aos agricultores e ao que de melhor se faz na agricultura em Portugal. Nesta 12ª edição vamos dar continuidade a este ciclo de videocasts iniciado na passada edição, conversando com especialistas da área da agricultura numa vertente mais direcionada para as vertentes da sustentabilidade e da inovação, que são eixos essenciais para uma agricultura que se pretende de futuro. Hoje, neste terceiro episódio, é meu convidado o embaixador Álvaro Mendonça Moura. Bem-vindo, presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O tema que nos traz aqui hoje é os desafios da agricultura, a dinamização e competitividade do setor. Por isso, falando precisamente da importância da informação, aproveito para começar a perguntar o porquê da recente parceria que a CAP fez com a ERSE e de que forma é que vai beneficiar os agricultores portugueses. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Ouça, o protocolo com a ERSE insere-se numa visão de uma agricultura moderna e que tem que continuar a modernizar-se. O ponto aqui é como é que nós podemos, em matéria de energia, informar e ter os agricultores completamente informados das várias possibilidades que se lhes oferecem em termos de utilização da energia e, ao mesmo tempo, informar o regulador das necessidades específicas do sector agrícola. Neste momento em que estamos a conversar, agora mesmo, a esta hora, está a decorrer uma reunião na CAP com a ERSE, em que estamos a discutir, a trocar informações. Depois de já o termos feito numa primeira sessão sobre os fatores de formação dos preços, hoje estamos a discutir os vários tipos de contratos disponíveis para os agricultores. Porquê é que isto é importante? Porque a formação dos custos da eletricidade, a definição dos preços, é uma matéria complexa e há vários tipos de contratos possíveis. Não é do conhecimento geral. Não são do conhecimento geral toda a gama de possibilidades que estão hoje disponíveis no mercado. Mas, ao mesmo tempo, também é muito importante que o regulador tenha a noção da especificidade do sector agrícola. A sensibilidade para perceber aquilo que Deixe-me dar um exemplo. Ao contrário da generalidade da procura nacional, a agricultura tem um consumo que é essencialmente durante os meses de verão. Ora, esse não é um modelo normal do consumo em Portugal. Nós temos, como se compreende, por causa da rega, um consumo concentrado nos meses de verão. Segundo a especificidade, durante o dia, o consumo na agricultura é mais ou menos homogéneo. Nós não temos horas de ponta, ao contrário da generalidade da Procura Nacional de Energia. Portanto, também há que explicar ao regulador estas especificidades do sector de forma a que o próprio regulador perceba as necessidades do sector e que se adapte àquilo que a agricultura precisa. Portanto, há aqui uma necessidade de conhecimento mútuo e tudo isto tem a ver com a modernização da agricultura. E é importante também que o regulador perceba que o agricultor tem necessidades e tem custos associados a essas necessidades, mas que não são, como acabou de explicar, os custos normais de uma atividade normal, mas que, no fundo, se calhar, é o agricultor que precisa precisamente desse incentivo para que haja essa atualização e esse enquadramento para que a sua atividade não seja penalizada, no fundo. Exatamente, porque o custo da energia é um dos fatores de produção mais importantes na atividade agrícola. É muito importante, mas no âmbito nacional, a agricultura representa apenas 3% do consumo de energia em Portugal. E daí que o regulador possa não ter um conhecimento muito apurado das necessidades do sector. Portanto, nós fizemos este protocolo com a entidade reguladora, com a ERSE, com vista precisamente a informar os agricultores, mas também
a ter uma forma de transmitir ao regulador as nossas necessidades, porque cada vez mais a energia é um elemento essencial na moderna atividade agrícola. E neste protocolo, que vai ser celebrado entre a CAP e a ERSE, existe também uma preocupação com a descarbonização, ou as novas fontes de energia, que já são uma realidade também na agricultura, obviamente, mas se está espelhado, isso vai ser uma preocupação também de futuro para este protocolo? É fundamental. O protocolo que foi assinado em setembro com a ERSE é um protocolo global de formação e informação. Um dos aspectos que eu gostava de salientar é o enorme potencial de produção de energia fotovoltaica nas explorações agrícolas, que, a meu ver, está muito longe de ser utilizado na sua plenitude. E há aqui aspectos, por um lado regulatórios, mas por outro de comercialização, que carecem de aprofundamento, porque apesar do grande potencial de produção fotovoltaica, há várias questões a resolver, nomeadamente as questões da compra pelos comercializadores da energia produzida nas explorações agrícolas. Há aí várias questões que estão ainda por resolver. E há dois aspectos que eu gostava de salientar, porque me parecem fundamentais, que é o autoconsumo fotovoltaico, de produção fotovoltaica, portanto, autoconsumo nas próprias explorações, o que obviamente reduz a utilização de combustíveis fósseis, largamente, e portanto é que está muito disseminado por todas a atividade agrícola, não é? Começa a estar. Mas eu sublinho, começa a estar, ou seja, há um potencial de crescimento aqui enorme, portanto, um potencial de descarbonização também muito grande. E depois, as próprias comunidades energéticas, que no fundo são, para os ouvintes perceberem mais facilmente, no fundo são pessoas ou empresas que se agrupam para, em conjunto, beneficiarem de uma produção fotovoltaica, mas, portanto, de proximidade, feita ali, de novo, com as vantagens de eliminação ou de redução muito grande de combustíveis fósseis. Portanto, nós estamos aqui... E é uma forma também de chegar aos pequenos agricultores, não é? Que se juntam e conseguem disseminar um pouco esse investimento, esse custo de investimento. O ponto é mesmo esse. Nas comunidades é aproveitar a proximidade em explorações que não tenham, nas quais não se justifique o autoconsumo por não terem dimensão própria. Mas aqui ainda há aspectos regulatórios e de comercialização que têm que ser aprofundados e têm que ser melhor definidos. Mas há aqui um potencial muito grande e isto é vantajoso para os agricultores, é uma questão também de redução de custos. É vantajoso para os agricultores, porque os agricultores também estão muito interessados na descarbonização, porque nós somos os primeiros afetados pelas alterações climáticas. Os agricultores são os primeiros a sentir na pele as alterações climáticas. Portanto, nós estamos muito interessados na descarbonização e depois é bom para o país, para a economia em geral. Falou precisamente nas alterações climáticas e como são os primeiros a serem afetados por aquilo que se está a passar no mundo e no tempo, com a meteorologia. Quais são as estratégias que a CAP pode adotar para mitigar estes impactos junto dos agricultores e no setor agrícola? O primeiro ponto é da água. O primeiro ponto é a água. Quer dizer, nós temos que ter uma enorme preocupação com o aumento da capacidade de armazenamento da água. Todos nós sabemos, hoje em dia já não é discutível, todos nós sabemos que a tendência dos próximos anos será de uma redução da precipitação, mas, sobretudo, mais do que a redução, é a concentração dessa precipitação em determinadas zonas, em detrimento de outras, e, por outro lado, da intensidade da precipitação. Portanto, precipitação em períodos mais curtos e em menores zonas. Ora, se é assim, nós vamos ter episódios de chuvas menos abundantes em algumas zonas, mas mais intensas quando chover. A ser assim, então nós temos que reter essa água.
Nós temos que aumentar a capacidade do país para armazenar água. Isso é o primeiro Não aspecto. a nível individual do agricultor, mas a nível coletivo, diria? Tudo. Mas eu estou a pensar numa ótica nacional. E numa ótica nacional que depois se traduz até ao pequeno agricultor, às pequenas charcas, etc. Mas estou a falar em basicamente 2 pontos. Aumentar a capacidade de armazenamento de água e depois ligar bacias hidrográficas, não é? Mas isto é essencial para combater os fogos, manter zonas úmidas e, portanto, permitir efetivamente um desenvolvimento agrícola que permita, por sua vez, reter as pessoas no território. Porque a alternativa é o abandono, logo um aumento dos fogos, inevitavelmente, e uma desertificação do país. Portanto, esta é a alternativa e esta julgo que é inaceitável para toda a gente. Mas nós estaríamos, se não o fizéssemos, a contribuir para uma maior litoralização do país, que nós já sabemos que é um país já muito desequilibrado, porque concentrado basicamente entre Braga e Setúbal. Falou precisamente no armazenamento e eu pergunto-lhe, em termos de política de preservação da água, há algo que está a mudar também na agricultura, ou seja, está a ser mais racional esse uso da água, está a ser feito esse caminho também na agricultura? João, se me permite, eu tenho quase dificuldade em responder essa pergunta, porque a sua pergunta como que pressupõe, e eu sei que não é a sua intenção, mas como que pressupõe que não foi feito. É que esse caminho foi feito. Já existe. Claro que você tem razão ao fazer a pergunta, porque há ainda caminho a percorrer. E há sempre desperdício em qualquer atividade. Há sempre desperdício e há explorações agrícolas que ainda têm que evoluir nesse sentido. Mas é muito importante compreendermos o que foi feito, eu diria, nos últimos 20 anos. Hoje em dia, uma larguíssima percentagem da nossa agricultura é uma agricultura de precisão, é uma agricultura evoluída. Há zonas do país em que não há já praticamente senão rega gota a gota, em que, portanto, os agricultores fizeram um investimento muito grande porque perceberam que não havia alternativa senão caminhar nesse sentido. Também era um custo de poupança da água, de perceber que há menos água disponível e, por outro lado, é um menor custo para eles. Portanto, isto é uma situação win-win em que todos ganham. Mas esse caminho está largamente feito. O de uma agricultura de precisão, de rega gota a gota. Em algumas regiões do país, eu diria, quase não se encontram explorações que não sejam nesse sentido. Noutras, haverá, obviamente, caminho a percorrer e, portanto, eu compreendo a sua pergunta. Só queria salientar que o trabalho já foi feito não se perceba que vamos começar agora. Não, nós estamos completamente lançados nesse caminho, agora há obviamente de continuar. Era no fundo uma adaptação àquilo que tem sido o crescente problema das alterações climáticas, era mais nessa vertente a minha pergunta. Mas e em relação a uma segurança hídrica, está a ser planeado, ou já existe, provavelmente desconheço, relação com entidades governamentais, com outras entidades do setor que estão também interligados com o setor agrícola, para que haja por parte da CAP e por parte dos agricultores também mais resiliência face a esta situação das alterações climáticas? Olha, nós temos vindo a discutir essa questão com o Ministro do Ambiente. Quero salientar que houve uma mudança muito clara no relacionamento que conseguimos ter desde que o atual Ministro do Ambiente é Ministro do Ambiente, e portanto eu deixo aqui um elogio público porque, efetivamente, o atual Ministro percebeu as necessidades de tomar medidas, o Ministro Duarte Cordeiro, e há aqui uma diferença muito grande em relação ao seu antecessor e uma alteração que eu não posso não saudar. Mas
E aqui é que há um caminho muito grande a percorrer. Estão a ser elaborados planos de eficiência hídrica em várias regiões. Devo dizer que eu fiquei muito surpreendido quando assumi a presidência da CAP, que a CAP não estivesse a ser ouvida em planos de eficiência hídrica, expus a questão ao Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro concordou que não fazia sentido nenhum os agricultores não serem ouvidos e atualmente passámos a ser ouvidos. Mas estes planos de eficiência hídrica, a meu ver, são limitados. E são limitados em dois aspectos. É que o plano de eficiência hídrica, a meu ver, não pode ser só de estudar como é que eu utilizo o melhor possível na indústria, na agricultura, nos serviços, a água de que eu neste momento disponho. Primeiro é preciso pensar no conjunto dos utilizadores, e eu estou aqui, nomeadamente, a pensar nas câmaras municipais e em tudo o que implica as câmaras municipais, onde o desperdício de água é enorme, enorme. Em alguns casos, temos desperdícios a nível municipal superiores a 80%. Quando me disseram este número, eu pedi para o verificarem, porque me custava acreditar que houvesse sistemas municipais de câmaras em que o desperdício seja superior a 80%. Mas é verdade. São raros, mas é verdade. Mas em muitas câmaras estamos a falar de desperdícios da ordem dos 30%. Portanto, as câmaras e os sistemas municipais não podem ser excluídos desta visão. Tem que entrar nesta equação. Tem que entrar nesta equação. Segundo ponto, é preciso olhar para o futuro e pensar o que queremos fazer, quais são as necessidades futuras, não só presentes, e, portanto, pôr esta questão de base. Onde é que eu vou arranjar mais água, se é de mais água que eu necessito? E sem isto, um plano de eficiência hídrica é apenas, perdoe-me a expressão, um planozinho de poupança. Fecha a torneira, se faz favor. Ora, não pode ser só Tem que ser macro. Não, tem que ser macro e temos que ter a ambição de pôr o país a crescer. Eu não me canso de repetir isto. Nós temos que ter ambição para este país. E o país também tem que crescer na agricultura, também tem que crescer, apesar do enorme progresso, e vejam-se as exportações de bens agrícolas nos últimos 15 anos, mas o país tem que ter a ambição, pode produzir mais, deve produzir mais, porque só assim é que se retêm pessoas no território e produzir mais de uma maneira eficiente, tecnologicamente avançada, que seja apelativa para os jovens virem para a agricultura, se fixarem no território, mas isto implica água e, portanto, de novo, implica que estes planos de eficiência hídrica estejam ligados uns aos outros e não sejam compartimentalizados. Estamos quase a terminar o nosso tempo, mas queria-lhe lançar ainda duas questões que eu acho que são importantes. Uma delas, temos um setor agrícola mais competitivo, mais tecnológico e mais sustentável, ou seja, este casamento existe hoje em dia, foi feito esse caminho, muito também por culpa da pandemia, do período da pandemia, que obrigou a formas de comunicação, tudo isso. Houve mais preocupação também agora, como referiu, com as alterações climáticas, com o uso, armazenamento, tudo isso. Este pensamento de sustentabilidade com tecnologia é um casamento que existe e que está a correr bem? É um casamento que dá os primeiros passos, mas que existe já como casamento. A preocupação dos agricultores e, sobretudo, dos agricultores mais conscientes da realidade que enfrentam e que vão enfrentar, é um casamento que se encontra hoje em diversíssimas explorações. Portanto, a preocupação da eficiência energética, da preservação do solo, que é um aspecto que não falámos, mas que há uma consciência muito grande da necessidade de preservar até para evitar a emissão de CO2 que está armazenado no solo. E como legado para o futuro, não é? Ou seja, como legado para o futuro, não se esgota no momento. Mas há aqui um caminho a percorrer. Eu próprio, na minha exploração agrícola, tive que explicar que
Agora, nós não vamos continuar a lavrar como se lavrava antigamente. E as pessoas ficaram muito admiradas, mas como? Mas temos que... Não, a mobilização do solo mudou completamente. Hoje, na minha exploração, eu procuro evitar o mais possível a mobilização do solo, e isso não trouxe menor produtividade. Mas aqui há efetivamente uma evolução, é preciso ter consciência das novas técnicas, como é que se conseguem, no fundo, produzir mais com os mesmos fatores de produção, fazer mais com menos e preservando o meio ambiente. Este é um caminho que, obviamente, é um caminho de muito tempo, mas que está a ser percorrido claramente e com muito bons resultados na agricultura portuguesa. Só a título de exemplo, esse espanto que teve por parte das pessoas que trabalham na sua exploração depois deu lugar a uma receptividade e um entendimento daquilo que era a necessidade. Hoje são eles que me falam, por exemplo, na vinha, e o que é que vamos pôr entre linhas este ano, vamos pôr o trevo, vamos pôr a aveia, e isto era impensável, porque antigamente o que eles achavam bem era lavrar aquele terreno. Não é assim. Isso mudou. Há aqui uma evolução do conhecimento, mas temos que compreender que há 20 anos o conhecimento não era este, não é? Portanto, como em muitos aspectos da vida, o conhecimento científico tem avançado, felizmente, mas os agricultores têm muita consciência que as alterações climáticas, antes de afetarem os citadinos, afetam-nos a eles. Claro, e o futuro deles. O futuro. Exatamente. E dos que virão a seguir. Exatamente. Possivelmente. Portanto, podemos concluir, para terminar, uma agricultura que está a ser mais sustentável, mais amiga do ambiente, também mais tecnológica, obviamente, mas no fundo este é o caminho, e caminho não tem volta a dar, e é o caminho que se está a trilhar também por parte da CAP. Sem dúvida, este é o caminho que não tem volta a dar, é por este caminho que nós queremos continuar a avançar, assim nos permitam, porque o ponto central, efetivamente, é que o Governo também crie condições para que nós possamos utilizar a água disponível neste país. Muito obrigado, Álvaro Mendonça Moura, por ter estado connosco. Terminamos assim este terceiro episódio do videocast Agricultura Agora, conversas sobre sustentabilidade e inovação. Entretanto, esteja atento ao site do Jornal de Negócios e do Correio da Manhã, onde vamos partilhar toda a informação sobre a iniciativa e onde vai poder continuar a consultar o regulamento e também os videocasts que já foram lançados sobre agricultura ao longo desta edição e que também estão disponíveis no site premioagricultura.pt. Obrigado por ter estado aí, por nos ter visto e ouvido, e até à próxima.